Hello, hello, hello! Bem-vindas, bichas, a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é uma Aqui Fala com vocês e eu vou contar pra vocês uma história minha. Como eu tirei a minha virgindade. Que polêmico! Enfim, trouxe esse conteúdo pra vocês porque eu realmente não tinha o que postar aqui. Eu pensei que tal fazer uma Aqui Fala contando histórias da minha vida, coisas que aconteceram comigo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e comenta bastante, deixa sugestões de vídeo aqui, tá? Me inspirem, tragam ideias, porque essa cabeça aqui não pensa tanto assim, tá? É isso, vamos pro vídeo. Eu vou começar hidratando a minha pele e já vou começar a contar pra vocês. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o menino, né, que iria me lidar comigo pela primeira vez. Ele não foi meu primeiro homem que eu cheguei a namorar. Antes dele teve outro, e aí ele que foi o embate. Foi o que fez tudo comigo. Enfim, conheci ele num carnaval. E aí nisso a gente foi se envolvendo. E acabou que a gente começou a namorar. Nisso, eu sempre tive um lado inocente por essa questão de sexo. E aí, tipo, eu sempre passei a visão pra ele que isso iria acontecer se a gente se casasse, se um dia eu me casasse. Enfim, eu tinha esse pensamento. E aí eu sempre enfatizei essa ideia de que a gente tinha que casar pra ter alguma relação. E porque também eu era da igreja, tipo, eu tinha esse pensamento. Minha avó também falava pra mim isso. E aí, tipo, eu tinha esse pensamento de que eu só poderia fazer alguma coisa depois que eu casasse. E aí, ele, beleza. Até então, ele concordava e tudo. Só que nisso começaram a questão da mão boba, de sensações gostosas, e aí eu vinha me despertando coisas em mim. Vou passar a blindagem agora. Nesse despertar, minhas amigas começaram, é bom, não sei o quê. Minhas amigas tu já tinha, entendeu? E aí elas diziam que era bom, não sei o quê. Eu ficava com aquele na cabeça. Eu realmente fui influenciada a tirar minha virgindade. Enfim, elas falavam muito e eu dizia, não, só depois de casar. Riam da minha cara e tudo, mas enfim. Nisso delas me incentivarem, falar que é bom isso e aquilo, houve uma primeira tentativa entre a gente. Eu fiquei muito nervosa, me tremia o tempo inteiro, mas aí acabou que não aconteceu, né? Porque eu tava muito nervosa. Enfim, ele sempre respeitou-se. Quando eu falava que não, ele ficava de boa. Agora eu vou fazer o brow luminante na minha sobrancelha com sabonete. Enfim, depois dessa primeira vez que a gente tentou, começamos a conversar mais sobre essa situação, entendeu? E ele sempre me passando confiança, sempre falando que ia ser devagar e não ia doer nem nada. E tipo, ele foi me preparando psicologicamente e fisicamente. E nisso começamos a tentar várias e várias vezes, porém essas várias vezes nunca davam certo. Vou passar a base agora. E agora eu vou passar o corretivo. E durante esse processo que a gente tava em tentativas e tentativas que davam errado, minha avó vinha me dando conselho. Não faz isso, se cuida. Depois de casar, eu sempre enfatizei. Depois de eu casar, vovó. E minha avó, ela sempre foi ciumenta comigo. Ela não deixava ele dormir lá. Quando dava tal hora, ela dizia... Eita. Quando dava tal hora, ela dizia que era pra ele ir embora e tudo mais. E aí eu ficava super chateada, porque como eu tava tendo sensações, sentindo coisas, não só no beijo e nas mãos bobas, eu queria dormir com ele. E aí ela não deixava de jeito maneiro. Vou passar o contorno agora. E quando foi um belo dia, minha avó recebeu uma notícia que um tio meu tinha falecido. E aí ele morava em outro estado. E aí ela precisava ir, né, para o velório dele. Vou passar o blush agora. Nisso, minha avó foi para o velório do meu tio. E eu fiquei sozinha em casa com meus 2 primos e o meu tio, que é idoso e deficiente. Porém, quando a minha avó saiu, ela não deixou avisado que não era para ele dormir lá em casa, entendeu? Se ela tivesse avisado, eu acho que ele não teria dormido. Aqui, chegou aqui. Tô gravando aqui, contando um relato da minha vida. De como eu perdi minha virgindade. Pra postar no YouTube. O que você acha? Muito polêmico, né? Meu, chocante. Agora eu tô passando pó. E aí, ele foi lá pra casa. Minha avó viajou. E ele foi lá pra casa.
era o dia dele ir pra lá, né? Porque assim, a gente tinha intervalos, um dia sim, um dia não, porque minha avó colocou esse limite. Um dia sim, um dia não, ela não queria que fosse todos os dias. E aí ele iria um dia sim, um dia não. E justamente no dia que ela foi quando era o dia dele ir. E ele foi. Pra fazer o olho eu vou usar o marrom claro dessa paleta. Esse aqui é mais clarinho. Até então, não tínhamos o planejamento, né, de fazer o que fizemos. E ficamos de casalzinho, curtindo a noite. Estávamos sozinhos. E aí foi ficando tarde. E eu falei pra ele, durma aqui em casa. Agora eu vou usar a mesma paleta, esse tomzinho claro, pra colocar aqui no início. E aí ele dormiu. No meio da noite, né? Beijos vai, beijos vem, sensações vêm. A emoção veio e aconteceu. Menina, tu não tem... Menina! Você não tá entendendo, amiga. Você não tá entendendo como foi, não. Não gostei, foi horrível. Senti muita dor o tempo inteiro. Tinha vezes que quando a gente tava lá, eu corria dele e ele vinha e me puxava de novo. Dessa paleta aqui, eu vou pegar esse tom mais escuro pra fazer um fundinho aqui. E minha filha foi fuar. Eu corria dele, ele vinha atrás de mim, eu ai, eu não gemia não, meu filho, eu gritava. Enfim, aconteceu. Quando terminamos de fazer o que estávamos fazendo, eu comecei a chorar. Tipo, eu não tava acreditando no que eu tinha feito, chorei bastante. Eu falava, meu avô vai me matar, meu avô vai me matar. Porque, real, na minha cabeça ia ser uma decepção muito grande pra ela. E aí, fui dormir. Chorei muito, me arrependi, fui dormir. No outro dia ele teve que ir embora cedo, porque minha avó ia chegar de viagem no outro dia cedo. E ela chegou cedo, amiga. Quando minha avó chegou, eu estava extremamente sonsa. Muito sonsa. Porém, eu não tinha dito a ela que ele tinha dormido lá em casa. Ela soube porque o meu tio falou pra ela. Continuando. Já fiz o olho todo completo. Agora eu tô passando o iluminador. Quando minha avó chegou de viagem no outro dia, eu tava extremamente sonsa, né? E, tipo, até então ela não sabia. Quando eu estava indo pra escola, ela foi e me disse. Ela perguntou, na verdade, Vitória, fulano dormiu aqui antes? Dormiu? Ela, você não sei o que, sua safada. Eu vou dizer à sua mãe. E naquela época eu era muito rebelde. E quando ela falou que ia dizer pra mãe, eu falei, não se preocupe, eu digo pra ela. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, perdi minha virgindade. A mãe só virou e disse, minha filha, agora tome remédio e se cuide pra não engravidar. Falei, tá bom. Passando a bruma agora. Passar um blush por último. Dar um ar nessa make. A intenção era só fazer a pele com vocês mesmo, porque o cabelo não vai ter como. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostaram, deixem nos comentários para eu trazer mais conteúdo assim pra vocês. Um beijo. Até o próximo. Tchau!